Vamos ler Isaías capítulo 26, versículo 1. Diz assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abre as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até o chão, e a derribará até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei e buscar-te-ei, porque havendo teu juízo na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade, e não atenta à majestade do Senhor. Versículo 12. Senhor, tu nos darás paz, porque tu és o que fizeste em nós todas nossas obras. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós. Por ti só nos lembramos do teu, por ti só nós lembramos do teu nome. Amém? Pode se assentar, irmãos. Esses dias eu falei desse capítulo, falando com os irmãos a respeito de ler o texto e o contexto. E eu falei de Isaías. Isaías, esse capítulo 26, é uma continuação do capítulo 24 e 25. Ele vai até o capítulo 27. No capítulo 24, Deus fala do juízo sobre a terra. Deus fala que vai esvaziar a terra, destruir a terra. Iminentemente, seja naquele momento, Deus estava mandando uma mensagem para ajudar. Deus estava falando que ia destruir a terra, o povo, por causa do pecado do povo, por causa do pecado da terra. Mas, como eu já expliquei para os irmãos, que todo profeta, apesar de ele estar profetizando naquela época, e ter um sentido também naquela época, algo cumprir naquela época, o profeta também profetizava algo futuro. Então, ao mesmo tempo que a lição era para aquela época, também teria coisas que iam acontecer no futuro. Só trazendo para mim e para você, irmão. A Bíblia, apesar de ela ser escrita mais de 2000 anos atrás, apesar de ela ser escrita por mais de 40 ou 40 autores, apesar da Bíblia ser escrita num período de 1400 e 500 ou 1500 anos, a Bíblia ainda continua falando conosco. A palavra de Deus continua atual. Parece que a gente lê, parece que ela foi escrita hoje. A gente abre a palavra de Deus, a gente pede uma palavra, Senhor, fala comigo. A gente abre, ela está falando hoje com a gente. Parece que ela foi escrita para nós, parece que ela foi escrita para a minha vida e para a sua vida. E ela foi escrita mesmo para toda a humanidade alcançar a salvação. Toda a humanidade, através da palavra de Deus, sabe quem é Deus, sabe quem nos criou, sabe quem está no controle da nossa vida e sabe o propósito que Deus tem para cada um quando a gente lê a palavra de Deus. Então o profeta Isaías primeiro ele trouxe a mensagem de juízo. Se o povo não se arrependesse, irmãos, o povo ia receber o juízo. A terra de Israel ia receber o juízo. O povo de Jerusalém ia receber o juízo.
Mas se ele se arrependesse, se voltasse para Deus, Deus ia ter misericórdia dele, e aquele mal que Deus estava intentando fazer, Deus não ia fazer mais. Vamos trazer para os nossos dias. Irmão, você acha que Deus, Ele quer que o mal aconteça na terra, ou Ele quer que o mal fique acontecendo na terra, ou Ele quer castigar alguém, ou Ele quer punir alguém, ou Ele quer corrigir alguém? A vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que o homem viva em paz com Ele. A vontade de Deus é que o homem viva sem pecado na presença dEle. Então Deus, um dia, Ele vai vir, vai voltar, e vai exercer o juízo sobre toda a terra. E naquele dia não vai escapar rico nem pobre, a Bíblia diz, não vai escapar ninguém. Todos vão prestar conta perante o Senhor. Alguns para a salvação eterna, porque fez o que era certo, aceitou Jesus, creu no sangue de Jesus, creu no sangue do Cordeiro, reconheceu Jesus como o único Senhor e Salvador, que morreu pelos pecados. E outros por juízo eterno, por não reconhecer a palavra de Deus, não reconhecer quem era Deus, não reconhecer Jesus como Filho de Deus, e renegar a Deus e viver nos prazeres do mundo. Então um dia todos nós vamos ter que prestar conta perante o juízo do Senhor. Perante o Senhor. E aqui o profeta Isaías, ele vai dizendo que Deus ia destruir, que Deus ia assolar, que Deus ia castigar o povo. Mas ao mesmo tempo, irmão, que ele traz algo de correção, ao mesmo tempo que ele traz algo de destruição, ao mesmo tempo ele traz algo de consolação. E lembra que Deus é tão maravilhoso que as pregações estão se encaixando com as mensagens que vão sendo trazidas. Deus está falando o mesmo sentido. Deus está falando o mesmo propósito. Sabe por quê? A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que a gente entenda o que Ele tem para nós. É que a gente entenda que Ele tem um plano muito melhor para a nossa vida. É que a gente entenda que não vale a pena viver no pecado. É que a gente entenda que não vale a pena viver nos prazeres do mundo. É que a gente entende que além dessa vida tem uma vida eterna. E nós passamos ela com Deus ou passamos dela sem Deus. E no capítulo 25, versículo 2 diz assim: porque da cidade fizeste um monte de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos, que não seja mais cidade, jamais. Olha o versículo 4. Porque foste a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade e contra sabe que precisa de Deus, aquele que entende que precisa do Senhor. Aqui entra esse. Então para esses que se voltam para Deus, que na hora da angústia clamam ao Senhor, esses encontram refúgio na hora da tempestade. A Bíblia vai dizer que esses encontram refúgio na hora da tempestade. Às vezes a opressão vem, às vezes o opressor vem, às vezes a angústia vem, irmão. Mas quando a gente se volta para Deus, Ele é o Deus que nos ouve e nos livra na hora da angústia. Ele é o Deus que acalma a tempestade. Ele é o Deus que nos dá livramento. Então olha o contraste de quem é infiel e de quem é fiel. Olha o contraste de quem faz o que é errado e o que faz o que é certo. Ainda que seja pobre financeiramente, irmãos, o importante é nosso coração estar na mão do Senhor. E ainda que seja bem de vida, tá bem rico, o importante é que o coração esteja na mão do Senhor. Porque Ele se levanta ao favor dos pobres, dos necessitados. Ele se levanta ao favor daqueles que servem a Ele. E olha o que é mais maravilhoso, irmão, vamos trazer claramente para o dia de hoje. Talvez você fale, nossa, olha o valor da carne, olha o valor do feijão, olha o valor do arroz, olha o valor do gás. Parece que é tanta opressão. E fora as guerras internas, a guerra espiritual, fora outras guerras que a gente vive. Aí você fala, olha o valor da maçã, olha o valor do legume, olha o valor daquilo, olha o valor do tomate, olha o valor do limão.
Talvez você fala, meu Deus, mas onde vai parar isso? Hoje, eu fui no mercado e voltei orando. Vocês riem, mas é verdade, irmão. Eu orei por duas coisas. Mas é verdade. Imagina um pai de família que está passando necessidade, irmão. É como se fosse uma opressão. Você vai no mercado, você vai comprar um tomate R$9. Você vai comprar um limão R$6. Coisa que a gente achava no meio do caminho. Limão, eu achava pé de limão. Então imagine. Então para alguém que está passando dificuldade, que ganha um salário mínimo, irmãos, que paga aluguel, tem que pagar imposto, tem que pagar aquilo, pesa, irmãos. Querendo ou não, pesa. E era o que estava acontecendo aqui. Os mais ricos oprimiam os mais pobres nisso também. Vocês têm uma ideia? O povo de Israel vendia uma pessoa por um par de sapato. Pessoa como serviço escravo. O que a pessoa estava valendo? Nada. Estava valendo nada. Então eu voltei orando. Primeiro, eu orei, Senhor, toca no coração aí dos governantes, toca no coração dos empresários, abaixa o valor disso em nome de Jesus. E segundo, Senhor, nos dá condição. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que orar pelas autoridades, nós temos que orar para Deus nos dar condição, porque é só Deus, irmãos. É só Deus. Então você vai no mercado e você... Mas graças a Deus que nós temos que se levanta a favor do pobre e necessitado. Graças a Deus que nós temos um Deus que nos ajuda, que nos abastece, um Deus que já foi falado que transborda na nossa vida. E claro, o ser humano trabalha, faz a parte dele, mas se não é Deus, a gente fica desesperado. A gente perde o equilíbrio. Irmãos, e muitos olha o contexto. Eu estou querendo trazer o contexto para crise. Muita gente tirou a vida. No contexto de crise, muita gente tirou a vida. Voltou para as drogas, voltou para as bebidas, porque não tinha condição. Gente que falou, eu se prostituo, eu fico sem comer. Aí se ela não aguenta a opressão, ela vai para as drogas. Aí se não aguenta a opressão, ela vai para a bebida. Então por isso que eu falo, se nós não tiver Deus, nós não aguenta. Se nós não buscar o Senhor, nós não aguenta. Aí como você traz essa mensagem para o dia de hoje? Irmãos, é em nome de Jesus Cristo. O Deus que sustentou no passado é o Deus que sustenta no presente. O Deus que guardou os fiéis no passado, os necessitados, é o Deus que guarda no presente. E sabe o que acontece? O que fazer para ficar firme em tudo isso? Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o contexto que eu estou trazendo, que era antigamente o contexto de hoje. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 26. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme, porque ele, se eu não fixar, é Jesus, é Jesus, é Jesus, não, tá desse jeito, a carne tá cara, isso aqui tá cara, é Jesus, se eu não fixar em Deus, se eu não fixar no Senhor, ele fica sarado, ele fica livre, ele fica... Nossa mente tem que estar focado em Cristo. Nesse mundo nós temos que estar focado em Cristo. Há uma transformação na mente da pessoa. A pessoa tem um entendimento, ela passa a ter outro entendimento. Eu nasço de novo, mas eu continuo sendo Everton. Eu não nasci outra pessoa, só no sentido espiritual. Então a minha mente agora foi transformada. Eu continuo com o mesmo corpo, continuo com a mesma carne. A única diferença é que agora a minha mente foi transformada. Agora, como assim? Eu pensava nas coisas do mundo de um jeito, eu focava nas coisas do mundo. E agora? Agora eu penso como Cristo pensa. Por isso que Cristo é o cabeça da igreja, não eu nem você. Eu fiquei perguntando, né, irmão? Que parte será que nós é do corpo, né? Cabeça nós não pode ser.
E tem gente que fica falando, se o homem é o cabeça da mulher, a mulher é o pescoço. Eu não posso nem falar que eu sou o pescoço. Porque a cabeça é Cristo que move para onde quer, irmão. É Jesus que move aonde quer, é Jesus que leva a gente aonde Ele quer. Então a nossa mente tem que estar focado em Cristo. Então, em nome de Jesus, talvez você entrou aqui e se cumprir na nossa vida. Então a nossa mente tem que estar firme em Cristo. A nossa mente tem que estar firme em Deus, porque Ele vai conservar em paz. E diz, confia no Senhor perpetuamente. Não é confiar hoje e amanhã não, é confiar todos os dias. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O Senhor Deus não é a rocha de um mês, não é a rocha de uma semana. Deus é a rocha eterna. Significa que é rocha para sempre. Irmão, quando a gente está com nossos pés na rocha, que é Jesus, quando nós está com a nossa cabeça, com a mente de Cristo, nós ficamos firmes e não somos abalados. Então olha o que Deus está trazendo para o povo. Vocês vão passar pelo cativeiro, porque se vocês nos obedecer, vocês vão passar pelo cativeiro. Só que esse cativeiro vai ter um efeito na vida de vocês. Nesse cativeiro eu vou tratar com vocês. E os remanescentes que se voltar para mim, eu ainda vou dar livramento. Irmão, vamos trazer para nós. Talvez você entrou aqui passando um cativeiro. Você entrou aqui, ó a prova que eu estou passando, ó a luta que eu estou passando. Mas você está vivo. Irmão, pior do que passar pelo cativeiro é perder a vida sem Jesus. Porque quem estava em Jerusalém estava dando risada. Estava dando risada porque não estava passando por nada. Aí depois eles não foram para o cativeiro, mas perdeu a vida. Aí você fala, mas eu estou numa prova. Irmão, continua dando glória a Deus na prova. Sabe por quê? O cativeiro de Deus é diferente, muitas vezes, do nosso pensamento. Porque o cativeiro de Deus não é para nos matar, é para nos ensinar. Depois que o povo passasse pelo processo de cativeiro, ou seja, deixasse a mente deles limpar, largasse a idolatria, largasse a injustiça, largasse o pecado, largasse aquilo que era ruim, o povo ia voltar para Jerusalém e ia cantar um cântico novo. Irmãos, Deus ainda tem restauração para a nossa vida. Deus ainda tem restauração para a igreja. Deus ainda tem restauração para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa família. Deus ainda tem restauração para casamento. Deus ainda tem restauração para ministério. Deus ainda tem restauração para quem está precisando de uma porta de emprego. Ele pode abrir e dar vitória. E olha o que é maravilhoso. Olha o que diz no versículo 8 do capítulo 25. Irmãos, me perdoem, eu vou correr um pouquinho mais depois, mais para frente, mas olha como que isso é maravilhoso. Enquanto eu vou lendo, vocês prestem atenção no versículo e analisa o contexto que nós estamos vivendo hoje. É muito bom a gente analisar. Olha o que diz o 8. Aniquilará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos. Eu estou no capítulo 25, versículo 8. E tirará o opróbrio do seu povo e de toda a terra, porque o Senhor o disse. Irmão, isso aqui vai além do cerco de Jerusalém, vai além do povo retornar do cativeiro. Isso aqui é no dia da vinda de Cristo. É no dia que Cristo estabelecer o teu reino. Sabe o que Cristo vai fazer? Está escrito em Apocalipse 21. Ele vai aniquilar a morte. Sabe o que é isso? Eu e você que tivemos em Cristo, se Cristo voltar agora, nós tivemos em Cristo, nós somos transformados, ou vão ressuscitar os mortos, nós vamos subir junto com eles. Agora, se nós morremos, nós vamos descansar em Cristo, e quando chegar aquele grande dia, o nosso corpo vai ressuscitar juntamente com aqueles que estiverem vivos, ou com aqueles também que estiverem mortos. Vamos ressuscitar. Mas olha o que ele está dizendo, que ele vai aniquilar a morte. Como assim? Eu e você, se tiver em Cristo, eu e você, depois da primeira morte aqui, se Cristo não voltar, depois quando Cristo voltar e restabelecer a nova Jerusalém, nunca mais a gente vai morrer. Ele vai aniquilar a morte. E sabe o que é mais maravilhoso? Você não vai ficar vendo mais ninguém morrer.
Sabe, você não vai andar assim, meu Deus, hoje eu posso morrer. Lá na Nova Jerusalém, você não vai andar assim, hoje eu posso morrer, amanhã eu posso morrer. Você não vai morrer. Eu e você não vai morrer. Porque a gente vai estar em Cristo. Ele vai aniquilar a morte para sempre. Não vai ter mais morte, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza. Você não vai ver mais ninguém morrendo, você não vai passar mais por luto, você mesmo não vai morrer, eu mesmo não vou morrer, porque a Nova Jerusalém, ela não habita a morte, ela só habita a vida. E olha o que Cristo está prometendo, Deus está prometendo para o povo lá no passado. E é o que Ele promete para nós. A vida eterna. Vida com abundância. E ainda enxugar todas as lágrimas, irmãos. Deus é o que enxuga as nossas lágrimas. Ele nos consola. Através do teu Espírito, através do teu Filho amado Jesus Cristo que morreu por nós. Irmãos, a cruz ela traz consolo para nós. Porque se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz, nós estávamos condenados. Ela traz consolo para a nossa vida, sabendo que eu e você estamos livres agora através do sangue de Jesus. Então Deus tem promessa de enxugar todas as lágrimas para aqueles que são fiéis a Ele. Como eu disse, hoje o mundo se alegra, mas um dia o mundo vai chorar. Hoje os crentes choram, gemem pelos pecados, às vezes os nossos pecados, que às vezes a gente erra e falha, pelo pecado do mundo, pelo pecado às vezes de muitas vezes pessoas que estão próximas a nós. A gente geme, a gente chora, e o mundo se alegra, se festeja, como se Jesus não fosse voltar, como se não fosse acontecer nada. Mas um dia Jesus voltará, irmão, e quem se alegra hoje longe de Cristo vai chorar. Mas quem chora hoje por amor ao Cristo, um dia vai se alegrar eternamente. Então, em nome de Jesus, eu não sou contra as pessoas, mas a gente é contra o pecado. A gente não aceita o nosso pecado, nem o pecado de ninguém. Eu não posso aceitar o meu pecado, nem o seu pecado. Porque quem quer que a gente fique no pecado é o diabo. Quem quer que a gente vai passar a eternidade no lago de fogo é o inimigo. Então, o mundo, as pessoas precisam de Jesus. Então, as pessoas que não se renderam a Cristo, as pessoas que não se renderam a Jesus, e hoje estão se alegrando, quando chegar naquele grande dia, se não se converteu, vão chorar. Vão chorar. Hoje tem irmãos nossos morrendo por amor a Cristo. Choram, dão uma vida por amor a Cristo. São torturados, são cortados o dedo. Choram por amor a Cristo. São presos. Muitos no passado foram queimados num poste. Olha a situação, irmãos. Choraram. E muitos se alegraram com a morte dos nossos irmãos. Mas se não se arrependerem, um dia vão chorar. Então, igreja do Senhor Jesus, vale a pena ser fiel a Cristo. Vale a pena servir ao Senhor. O Senhor não quer que a gente perca a salvação. O Senhor não quer que a gente esteja sem a salvação. O Senhor não quer que a gente chore, o Senhor quer que a gente se alegre. Por isso que Ele enviou Jesus, irmão, para morrer pelos nossos pecados. Jesus sofreu o que não era para nós sofrer. E se Ele sofreu por nós, foi para agora nós se alegrar na presença dEle. Se Ele sofreu por nós, o que era para nós ter passado, é para nós agora se alegrarmos na presença dEle e servir a Ele. Aí entra no capítulo 26. Naquele dia, se entoará esse cântico na cidade de Judá, ou na terra de Judá. Olha o cântico que o povo vai entoar depois do livramento. Olha o cântico que eu e você vai entoar na Nova Jerusalém. Uma cidade, temos a quem Deus pôs a salvação, por muros e antimuros. Deus tem uma cidade, irmão, e nós já sabemos que é a Nova Jerusalém. Quem entrar lá, vai estar salvo para sempre. Porque para entrar lá já aceitou Jesus. Se aceitou Jesus, vai entrar na Nova Jerusalém. Então, em nome de Jesus, agora nós choramos, mas em nome de Jesus também vamos se alegrar pela Nova Jerusalém. Vamos se alegrar nessa esperança. A Bíblia diz em Tessalonicenses, para os irmãos consolar uns aos outros com a vinda do Senhor.
Então tem palavras que é de consolo. Aqui está dizendo o quê? Vocês estão chorando agora, vocês estão passando por isso agora, vocês passam por morte aqui, mas vai ter um dia que era agora. O versículo 2: abre as portas, para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Olha quem vai entrar na Nova Jerusalém: a nação justa. Aqui fala nação na época porque estava se referindo à nação de Israel. Foi escrito nesse contexto. Mas sejam salvos. Todos os povos sejam salvos. Nação justa, ou seja, aqueles que estão praticando o que é certo. O povo que está praticando o que é certo. O que eles vão fazer? A porta vai se abrir e vai entrar para a Nova Jerusalém. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, quem você só vai entrar na Nova Jerusalém, quem é justo e que observa, que pratica e vive na verdade. Vai entrar o que? Na Nova Jerusalém. Então, irmãos, se nós queremos entrar lá, é justo. Se nós queremos entrar lá, vamos observar a verdade, praticar a verdade, falar a verdade e andar na verdade. E a verdade nós sabemos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, ninguém chega na Nova Jerusalém, a não ser pelo Senhor. Aí diz, mas tu conservarás em paz aquele que parece ser loucura, não estou falando da minha cabeça, é bíblico. Estevão estava sendo apedrejado. Ele falou, perdoa eles que não sabem o que faz, fez a mesma coisa que Jesus fez. E ele viu o céu aberto e Jesus, Deus. Estevão morreu em paz, sabendo que a porta do céu tinha fechado, o povo tinha rejeitado ele, mas Jesus estava de pé para receber ele. Então, crente quando tem a confiança em Deus, ele morre em paz, irmão, da palavra. E mataram ele queimado. Ele falou, hoje vocês matam, se eu estiver trocando, depois vocês pesquisam. Hoje vocês matam um cisne, mas amanhã vem um ganso. Ou vocês matam um ganso. E veio quem? Martinho Lutero. Veio o protestantismo, que vem o evangelho que a gente segue hoje. Então olha o que Deus faz. E ele falou, acende essa fogueira logo. É homem que sabia que para onde ele ia. Presta atenção, por isso eu estou falando, nossa mente tem que estar em... Irmão, pode estar caindo um dilúvio. Se você estiver firme em Cristo, igual Noé, você está preservado. Em Deus, você está preservado. Mas está a tempestade que for, nosso Brasil está uma tempestade, está uma guerra que for. Você está firme em Cristo, você sabe que você vai ser preservado. Versículo 6. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Olha o que Paulo está dizendo. Porque eu já estou sendo oferecido por sacrifício. Minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Enche o amor de Deus, Ele nos deixa em paz, irmãos. Ele nos deixa em paz. Então, em nome de Jesus, eu vou fazer uma pergunta para mim, para você, para todos que vão ouvir. Como está com Cristo que nós vamos ter paz? É só com Deus que nós vamos ter tranquilidade. Muita gente fala, não, entrou o governo tal, nós vamos ficar em paz. Entrou o governo tal, nós vamos ficar em paz. Irmão, se a paz não vem de Cristo, não é a paz verdadeira. A única paz verdadeira é a paz que Jesus dá. Porque essa vem completa, essa vem com vida, vem com salvação, vem com cura, vem com libertação, vem com transformação, vem com providência, vem com o endereço da sua casa. A paz que Cristo dá é perfeita. Aí olha o que vai dizer. O versículo 8. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. O povo esperava no caminho do Senhor, do juízo de Deus. Na justiça de Deus. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. O povo, irmão, estava com o desejo de Deus, na memória de Deus. Ou seja, o povo, por passar no cativeiro, começou a lembrar de Deus. Começou a buscar Deus, falando, o quê? Agora vamos desejar Deus, vamos buscar Deus, vamos lembrar de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, nós temos que lembrar do Senhor. Claro que não é só na hora da prova, é todo dia nós temos que lembrar dele. Mas infelizmente, às vezes nós lembramos mais na hora da luta. E aqui o povo começou a ter desejo, começou a buscar o Senhor, falou que esperava no nome do Senhor.
Aí olha, para quem não estava buscando a Deus, começou a buscar até de madrugada. Olha o que diz, 9. Com a minha alma te desejei. De noite, buscou de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. O que agora eu passei por esse processo, agora eu vou buscar de noite, vou buscar de madrugada. O povo começou a ter desejo por Deus, irmãos. E uma coisa que Deus quer é que a gente tenha desejo por Ele. Ele não quer que a gente abandone o primeiro amor. Se tem alguma coisa que você deve amar na vida, acima de tudo é Deus. Se tem alguma coisa que a gente nunca deve largar, apesar das provas, das lutas, dos desafios, apesar dos questionamentos, é o Senhor. Ele é o único que nos traz esperança e salvação. Ele é o único que pode fazer o que ninguém pode fazer na nossa vida. E olha o que ele diz: por que havendo os teus juízos na terra de novo? Os moradores do mundo aprendem a justiça. Irmão, como que os moradores do mundo aprendem a justiça? Só vendo o caminho de Deus. Se não tiver o juiz de Deus na terra, vocês podem ter certeza, irmão, que o mundo só não está pior porque ainda tem a palavra. É claro que pela palavra tudo foi criado. Mas os lugares que tem menos a palavra, são os lugares que às vezes são mais afetados. E os lugares que as pessoas negligenciam a palavra, são afetados. Por quê? Porque a palavra influencia, irmãos. Ela influencia a gente viver uma vida justa, uma vida honesta. Vocês veem os princípios bons hoje, vocês falam, da onde vem esses princípios? Que a pessoa pratica de bom? Da palavra. É da palavra, porque Deus criou o homem. E teve os filhos de Adão, que se afastou. Caim, nós sabemos que matou Abel, mas depois nasceu Sete. Nós sabemos que ele se afastou. E ele virou agora do inimigo, porque ele ficou longe de Deus. E os filhos de Deus, era daquele que veio através de Adão depois. Então, seja, se nós temos os princípios hoje, é porque aquelas pessoas... Claro que depois veio o dilúvio, veio um monte de coisa. Mas se nós temos os princípios hoje, foi porque pessoas foi seguindo os princípios da palavra. Se não é a palavra, um homem não sabe o caminho que deve andar direito. Se não é a palavra, um homem anda torto. Se não é a palavra, irmão, um homem anda perdido. Quando um homem perdido é um exemplo da nossa vida. Quando a gente não teve, enquanto a gente não conhecia a palavra, como a gente andava? Perdido. Quando a gente passa a conhecer a palavra, anda o quê? No caminho certo. Agora, pastor, eu conheci a palavra, continua andando perdido. Então você não conheceu direito ainda. Então nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Porque quem conhece Jesus de verdade não anda perdido. Porque ele foi achado por Jesus e teve um encontro com Jesus. Agora, para encerrar, irmãos, vamos lá. Versículo 10. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra de retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. O que é nesse contexto? O povo tinha um templo, tinha Jerusalém, tinha a terra da retidão que simbolizava Jerusalém. Jerusalém era uma cidade santa, era uma cidade perfeita, era uma cidade consagrada para Deus. E Deus mostrando favor para o povo na terra santa. Onde não tinha nenhum costume, nenhum mal para influenciar eles dentro da cidade. O costume que veio foi costume de fora. E até na Terra Santa, até na Nova Jerusalém, até na Jerusalém, até onde tinha um templo, ainda que Deus mostrasse favor para aquele povo, o povo continua pecando. Vou trazer um sentido para nós hoje. Hoje nós estamos onde? É claro que nós somos igreja em conjunto, mas hoje nós estamos num lugar onde nós nos reunimos para buscar a Deus, a casa de Deus. E aqui o que Deus está mostrando para nós hoje? Favor através da palavra. Nós estamos na casa do Senhor, nós estamos num lugar reservado, nós estamos num lugar onde a gente está buscando a Deus. Mas muitas vezes, dentro da casa de Deus, Deus mostrando favor para nós, a gente não quer aquele favor. Porque diz, o ímpio até na terra santa, até onde Deus mostra favor, até onde é santo, ele não aceita. Até onde é santo, ele se corrompe. Irmão, às vezes as pessoas falam assim, é o lugar que corrompe. Irmão, muitas vezes, também tem que tomar muito cuidado. Mas muitas vezes, o diabo pecou na onde? No céu. Adão pecou aonde? No jardim.
Nos lugares mais perfeitos o povo pecou. Satanás pecou no céu e Adão nos lugares mais perfeitos. Quando o homem quer pecar, irmão, pode estar no lugar mais santo que for que ele peca. Quando o homem quer pecar, pode estar dentro da igreja, pode estar aqui ouvindo a palavra, ele peca. Quando eu falo homem, eu falo de pessoa em geral, irmão. Então, às vezes, a pessoa que quer ser ímpia, ela não está nem aí para as coisas de Deus. Ela quer o pecado, ela quer o prazer, ela quer a carne. Então, ainda que Deus mostre favor, o ímpio não se arrepende, mas em nome de Jesus, eu quero crer, quero confiar que aqui nessa noite nós estamos recebendo o favor de Deus e nós vamos aceitar. E o favor de Deus para a minha vida e para a sua vida é que às vezes Ele nos prova, às vezes tem cativeiro, mas no final tem vida eterna para quem aceitou Jesus, tem a nova Jerusalém, toda lágrima vai ser tirada e nós vamos passar a eternidade com Deus. Aleluia, irmãos. Vamos se colocar de pé. Jesus tem o melhor para a nossa vida. Não fica triste não, irmão. Você está em Cristo Jesus, no final vai dar tudo certo. O crente já tem essa expectativa. No final vai dar tudo certo. Só saiba de uma coisa, o cristão no final vai dar tudo certo. Mas pastor, vai dar tudo ao contrário. No final, quem está em Cristo Jesus vai dar tudo certo. Não era assim quando Jesus foi crucificado? Vixe, agora acabou. Olha os dois discípulos voltando de Emaús. Ou voltando para Emaús, voltando de Jerusalém. Ah, crucificaram o mestre. Ele falou que no terceiro dia ia ressuscitar. Até agora nada. É certo que as mulheres viram que ele ressuscitou. Mas a gente está desanimado. Falou que acabou para nós, não tem mais esperança. Vamos voltar para Emaús. E o mestre falando com eles. Olha aí, homens duros de coração. Não falava no profeta, não falava na lei, não falava dos salmos. Não foi falado que era necessário ele passar por isso, no terceiro dia ressuscitar, o povo estava perdido. Por causa da dor que ele estava sentindo. Então eles não tinham esperança por causa da dor. Mas graças a Deus que a esperança é tão misericordiosa que aparece para o povo na hora da dor. Deus é tão bom, irmão, Jesus é tão bom, que às vezes mesmo a gente não enxergando, pela misericórdia ele aparece para abrir o nosso coração. E Jesus começou a falar com aqueles homens. Depois que Jesus partiu o pão, eles viram aquele gesto. O entendimento deles se abriu, o coração se abriu e disse: meu Deus, mas quando ele falava, não ardia o nosso coração? O que o povo fez? Voltou para o caminho de Deus de volta. Foi para Jerusalém. Por quê? Porque a esperança voltou. E eu tenho uma notícia quentinha do céu para nós. A esperança ainda vive. A esperança é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Jesus significa o Senhor salva. O Cristo significa ungido, escolhido, aquele que veio para nos salvar e Ele está aqui para nos salvar. Aleluia! E quando Ele foi ao céu, Ele diz: eu vou, mas eu vou preparar lugar e virei outra vez e vos levarei para onde eu estiver. Então creia em Cristo Jesus, que Ele é a nossa salvação.